Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós estamos continuando a nossa série catequética a respeito da introdução à Sagrada Escritura. Nós fizemos na aula passada a primeira parte, dos livros históricos e tratamos da literatura deuteronomística. Agora nós vamos passar para a segunda parte dos livros históricos, na qual nós vamos estudar um pouquinho a obra do cronista e os outros escritos, os outros livros do conjunto dos livros históricos: Esther, Ruth, Tobias, Judite e os livros dos Macabeus, primeiro e segundo livro dos Macabeus. Mas antes de nós começarmos o nosso conteúdo, nós vamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo do Papa São Paulo VI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte e constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, nós vamos hoje, na nossa aula, concluir o nosso percurso que estamos fazendo com os livros históricos, A primeira parte, nós estudamos a obra chamada Literatura Deuteronomística, e essa segunda parte nós vamos passar para a conhecida como a obra do cronista, ou como a história do cronista, mais os escritos, os demais escritos. Ruth, Judite, Esther, Tobias e também os livros dos Macabeus. Para essa nossa aula, eu estou seguindo aqui essa obra que está aqui à minha direita, esse livro azul do Harrington, Wilfrid Harrington, Chave para a Bíblia, um livro da editora Paulus. Ele está na 11ª reimpressão, ele é do ano de 2016, mas é uma obra já antiga, que foi reeditada e reimpressa diversas vezes. Então vamos lá na obra do cronista. Geralmente se intitula Obra do Cronista ou Literatura do Cronista o conjunto dos livros de primeiro e segundo livro das Crônicas e os livros de Esdras e Neemias. Quais as principais características desta obra? As principais características da obra do cronista é o estilo comum, o interesse pelo templo, pela liturgia, pelas genealogias e pelas estatísticas. O que é uma genealogia? A genealogia ela é uma lista dos antecessores. Por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar na Sagrada Escritura a genealogia de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá, Mateus 1, você vai ver os antecessores de Jesus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da Toledoth, de Jesus Cristo, livro da origem dos antecessores, por isso o nome genealogia. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Ruth. Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Então, na primeira parte dessa Toledoth, do primeiro capítulo de Mateus, nós chegamos de Abraão a Davi. Depois, a segunda parte. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Percebe que São Mateus não coloca o nome de Betsabeia, Aquela que foi mulher de Urias.
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Então, a segunda parte vai de Salomão ao exílio na Babilônia, do século X ao século VI. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Isto é uma Toledov, isto é uma genealogia. Conta os antecessores daquele personagem, daquela pessoa sobre quem o autor sagrado está escrevendo. Então, um dos interesses da literatura cronista, ou da obra do cronista, são as genealogias. Depois, a sequência entre o primeiro livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas e o livro de Esdras, ligados por um versículo. Segundo Crônicas e Esdras, termina e começa com o mesmo versículo. A obra do cronista, por parecer uma continuação de Esdras, ela deve ser datada depois de 428 a.C. A genealogia de 1 Crônicas 3, 19 a 24 avança até Zorobabel, ou seja, até 350. Então, a obra é posterior, depois de 350. Segundo Wilfred, o nosso autor aqui que estamos seguindo, há fundadas razões para datar a obra do cronista próxima do ano 300. A obra do cronista é uma história e uma teologia da história ao mesmo tempo. Ele conta a história dos acontecimentos, mas o cronista está mais interessado no sentido teológico da história, que faz remontar a Davi o elemento básico da constituição da comunidade judaica pós-exílica. Lembremos que o exílio termina em 538 e o autor da obra do cronista está escrevendo por volta do ano 300. O cronista está interessado não só no sentido da história, dos acontecimentos em si, como eles aconteceram, mas está sumamente interessado na lição e na importância do período pré-exílico, olhando para o seu próprio tempo. O autor da obra do cronista, ou os autores, está mais interessado em escrever para o seu tempo, fazendo um olhar retrospectivo até Davi. O autor selecionou o material canônico de Samuel e Reis, realçando certos aspectos da tradição e omitindo outros, como a gente vai ver daqui a pouco. Todavia, a probabilidade de que o autor foi fiel às fontes é reiterada diversas vezes, tanto por exegetas quanto pela pesquisa arqueológica. Então, o autor da obra do cronista, ele não tem uma má intenção, uma segunda intenção, ele não tem a intenção de mascarar a história nem os acontecimentos históricos. Mas ele descreve os acontecimentos históricos a partir de um olhar de fé, de um olhar teologal. A sua organização do governo e do culto será mostrado como o período prototípico de Israel. Então ele vai olhar para o período do rei Davi como o período prototípico da exuberância do culto, da grandeza do governo e da solidez do reino de Israel. Ele vai ignorar completamente os reis do reino do norte, depois da divisão, depois de Roboão, tendo uma leitura correta da história deuteronomista e sendo influenciado fortemente pelo espírito da chamada escola sacerdotal, Ezequiel e os sacerdotes do período do exílio e pós-exílio. O autor da obra do cronista vai realçar a única fé de Israel em torno do único templo, do único sacrifício, do único Deus. O cronista quer demonstrar que Israel foi constituído como uma comunidade cultual, um povo santo, uma nação santa, um povo separado, um povo escolhido, Hesed, santo, separado, escolhido, um reino de sacerdotes e uma nação santa, um povo cuja vida inteira deveria ser uma liturgia ou um serviço divino. Lembremos que o autor localiza-se no tempo após o exílio da Babilônia. Se você acessar ali as nossas 3 primeiras aulas, você vai encontrar na descrição do vídeo
dos vídeos um material de download com mapas, com uma linha cronológica, na qual você vai poder visualizar os acontecimentos da história de Israel, o período em que aconteceram, os personagens principais. Eu sugiro que você acesse esse material até para ter um conhecimento um pouco mais aprofundado dos acontecimentos, dos eventos e quem são esses personagens que nós estamos falando. O exílio na Babilônia, ele é um ponto fulcral da divisão do tempo, da linha do tempo na história de Israel. Sempre nós vamos nos referir ao exílio da Babilônia como um marco temporal, antes do exílio ou depois do exílio. Então, o autor da obra do cronista está localizado no tempo após o exílio, por volta do ano 300. Ele conhece a tragédia da invasão de Nabucodonosor em 597 e 587, as duas invasões. Ele conhece a história da destruição da cidade, das muralhas, do templo, da pilhagem do templo, quando Nabucodonosor levou para a Babilônia não só os utensílios de culto que havia no templo de Jerusalém, mas também os dignatários da corte, na primeira deportação, os importantes, os reis, e depois na segunda deportação, os ferreiros, os artífices. E deixou em Judá somente os pobres da terra, agricultores, lavradores e pastores. Os 49 anos do penoso exílio do povo de Deus e o esforço hercúleo de Neemias e Esdras na reconstrução da vida e da cidade vai ser retratado pelo cronista, pelo nosso autor, aqui no seu livro, após o retorno do povo à terra. O nosso autor aqui que seguimos, Wilfred, ele diz que Esdras e Neemias são seções da única obra do cronista. O nosso autor faz uma reconstrução histórica dos acontecimentos para nos situar na história. E essa reconstrução histórica que o Wilfred faz aqui na sua obra, nós vamos deixar aqui depois na descrição do vídeo para você acompanhar esse período que nós estamos estudando. Entre 538 e 520, diversas caravanas de repatriados voltam da Babilônia para Jerusalém depois do exílio. E entre eles se encontra Sassabassar, príncipe de Judá, que reconstrói o altar dos holocaustos e lança os alicerces do segundo templo. Então, depois do exílio, o primeiro grande acontecimento foi feito por Sassabassar, príncipe de Judá, que reconstruiu o altar dos sacrifícios e lançou os alicerces do segundo templo. Entre 520 e 515 acontece a reconstrução do segundo templo. Nós chamamos de segundo templo porque é o templo construído depois do primeiro templo, que fora o templo construído pelo rei Salomão e destruído por Nabucodonosor. Então, a reconstrução do segundo templo acontece entre 520 e 515 e é encorajada pelos profetas Ageu e Zacarias. A construção é completada por Zorobabel, que consagra o segundo templo e nele celebra a Páscoa. Em 445, no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, começa a primeira missão de Neemias. Esses dois personagens importantíssimos, Neemias e Esdras, para a obra do cronista. Neemias já aparece aqui em 445, na reconstrução das muralhas da cidade e na reconstrução das fortificações consagradas. Então, Neemias vai ser o grande reconstrutor das cidades. Gravemos isso na nossa memória. Neemias, reconstrução da cidade. Muralhas e as construções fortificadas. Em 433, no 32º ano do reinado de Artaxerxes I, Neemias, que havia exercido o poder por 12 anos, retorna a Susa. Voltou depois numa segunda missão, antes da morte de Artaxerxes. Em 428, no 37º ano de Artaxerxes, chega Esdras. E Esdras se ocupará, sobretudo, da organização da vida religiosa do povo. Ele vai ler a lei de Deus, a lei do Senhor para o povo, está lá no livro de Neemias, capítulo 7, capítulo 8. Ele vai presidir a festa dos tabernáculos, no capítulo 8 de Neemias. Ele tenta suprimir os casamentos mistos entre judeus e pagãos e move o povo à verdadeira penitência. Esdras trouxe consigo da Babilônia o livro da lei de Moisés, que havia se encontrado lá. Esse livro da lei foi aceito pelo povo como lei da comunidade. E Esdras, com as suas reformas atinentes ao culto e à moral, fez com que a vida da comunidade se conformasse com a lei de Deus. Então ele lê a lei publicamente sobre um estrado, é belíssima essa descrição, e o povo acede com a sua vontade
faz o aceite da lei de Deus e começa a praticar e a viver tudo aquilo que se prescreve na lei do Senhor. Desde Esdras, a vida e a religião do povo judeu se dirigiu e se moldou pela Torá, e o judaísmo assumiu a sua característica peculiar de estrita adesão e fidelidade à lei aí no período de Esdras. Então Esdras, ele é o grande responsável por aquilo que nós conhecemos por judaísmo. O judaísmo, ele vai partir desse período de reconstrução de Esdras e Neemias, aquele judaísmo que nós vamos conhecer no tempo de Jesus. Em seu tempo, não havia antagonismos entre profetismo e a Torá, entre a vida e a Torá, mais do que houve em épocas anteriores. Tampouco o seguimento da lei de Deus havia se tornado um fardo insuportável. Pelo contrário, no período de Esdras, a lei não era considerada como um fardo pesado, impossível de ser carregado, como Jesus, no seu tempo, acusará os fariseus, desse pecado. Olha, vocês colocam nos ombros dos outros pesos que vós mesmos não sois capazes de mover nem só com um dedo. A lei de Moisés, no tempo de Jesus, se tornara um legalismo puro, censurado e condenado por Jesus. O templo se tornara, a sua função se tornara esvaziada de sentido, e estes desvios que aconteceram posteriores, depois de Esdras e Neemias, dentro do judaísmo, não podem ser reputados nem a Esdras e nem a Neemias, mas a própria fraqueza humana, diz o Wilfred, inerente a qualquer comunidade de homens, e não àqueles dois grandes homens que reconstruíram a comunidade e a cidade depois do exílio na Babilônia. A obra do cronista é a história de uma teocracia, é a descrição de como Deus construiu para si um povo, uma lei, uma norma e um governo. Como Deus desenvolveu o seu plano na história humana, é belo de pensar com esse pensar teológico do autor da obra do cronista. Deus desenvolveu o seu plano de salvação tendo como coadjuvante o povo eleito, e nele o rei como seu vigário. E o rei prototípico para o cronista será Davi. Judá, apesar dos seus maus reis, que o cronista não se furta em deixar ali bastante claro, Judá é o reino onde Deus cumpre a sua vontade, onde Deus realiza o seu plano de salvação, porque Judá permanece fiel ao Senhor. Israel, para o autor da obra do cronista, é entendido como um apóstata, aquele que apostatou da fé depois da divisão dos reinos, com Roboão. Então, depois de Salomão, quando os reinos se dividem, reino do norte e reino do sul, Israel é percebido pelo autor cronista como um apóstata. O cisma entre Judá e Israel não é apenas um cisma político, mas é, sobretudo, um cisma religioso, em que os santuários do Reino do Norte, os santuários construídos a outros deuses, os altares construídos a outros deuses, será visto pelo autor cronista como rivalizando com o Templo de Jerusalém. Os reis do Norte sequer são mencionados pelo cronista, e dos reis de Judá, apenas Josafá, Ezequias e Josias merecerão louvor. Finalmente, o Senhor é forçado a punir o seu povo devido à infidelidade de tantos outros reis. Neemias e Esdras contam a história da volta, da reconstrução do povo, da reconstrução da cidade, da reconstrução do culto. Será em torno do novo templo, do segundo templo, que Neemias e Esdras reconstruirão a identidade do povo judeu. O cronista afirma que o nosso autor Wilfred firmou-se no passado, mas ele está interessado no presente, na comunidade pós-exílica, na sua reconstrução. Seus olhos estão, em última análise, fixos lá no reinado de Davi e toda a história posterior. O cronista dirige o seu olhar e o olhar do seu leitor finalmente para o Cristo, o termo final da história de Israel, a plenitude da revelação e da redenção, que pela sua vida, sua morte e sua ressurreição, lançou os fundamentos da verdadeira teocracia, do verdadeiro sucessor de Davi, aquele cujo reino nada nem ninguém poderá abalar nem destruir. Nós concluímos aqui a primeira parte dessa nossa aula, e agora na segunda parte nós vamos ver o livro de Ruth, o livro de Judite, o livro de Tobias, o livro de Esther.
né? Aguardamos você na nossa segunda parte.